comportamento, entrevistas, relacionamento. Programa No Divã, com a psicanalista Roseli de Moraes. Olá, amigos da Fatos Online. Estamos mais uma vez no programa No Divã com Roseli de Moraes. E nós estamos aqui com o nosso entrevistado de hoje, que já veio aqui uma vez e retorna, né, Edivaldo Martino. Tudo bem, Edivaldo? Tudo bem, Roseli. Prazer estar aqui com vocês novamente. O prazer é todo nosso por estar aqui. Edivaldo, nós, como terapeutas psicanalistas, né, temos muitos psicanalistas em teorias que seguiram o segmento freudiano, né? Como Melanie Klein, Lacan. E hoje você vem falar de um psicanalista, né? Que bebeu as teorias freudianas de Jung. Fala um pouquinho para nós dessa pessoa maravilhosa que foi Jung. Vou falar um pouquinho, Roseli. Na verdade, eu vou me aprofundar dentro de uns itens que Jung trouxe, né? Que é lidar com a sua sombra. Jung cunhou vários termos para nós, que a gente traz até hoje. O ânima e o ânimos. Jung trouxe também a questão do introvertido e o extrovertido. Carl Gustav Jung, foi um discípulo de Freud, a princípio, psiquiatra suíço, que, após algumas divergências com Freud, enveredou por outros caminhos. Jung foi beber na filosofia oriental para constituir o que ele chama de psicologia analítica. Então, não vamos aprofundar dentro do campo da psicologia analítica, mas dentro só de um determinado tema que Jung traz, que é esse lidar com a sombra. Certo? Então, a gente vai beber nas fontes junguianas. Certo. E o que é sombra nas fontes de Jung? Então, eu sempre gosto de começar a falar sobre a sombra citando o poeta americano Robert Bly. O Bly, ele diz assim que a gente, até os 20 anos, a gente fica procurando quais partes de nós a gente vai colocar numa sacola. Uhum. E depois a gente passa o resto da vida tentando tirar isso que a gente colocou na sacola. E grande parte do que a gente coloca na sacola são as nossas sombras. Então, o que é sombra? A sombra é todo o mal que há em nós. O lado ruim da nossa personalidade. O lado ruim que a gente nega, que a gente quer evitar. Aquele que às vezes a gente coloca para debaixo do tapete, quer ocultar. Então é esse lado ruim da nossa personalidade. Todos nós temos o nosso lado ruim. E o lado bom, é claro, com certeza. Mas é um pouquinho sobre esse lado ruim que a gente vai falar aqui hoje. Tá. E o que dentro do indivíduo, você me fala que ele tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Esse indivíduo, ele está consciente desse lado ruim dele? É consciente para ele esse lado ruim dele? Não. Na maioria das vezes, a sombra está lá no inconsciente. Ah, tá. Certo? Então, nós temos aqui nosso campo, o consciente e o inconsciente. Então, a sombra, ela está lá, no inconsciente. Guardadinha, está lá quietinha, mas basta algum gatilho e já disparamos essa sombra e ela já vem à tona para o nosso consciente. Então, de repente, em algum momento de ira, é um momento às vezes de revolta, de cobiça, de lascívia, de inveja. Tudo isso é nossa sombra, que se manifesta de forma inconsciente, porque tudo que nós, de certa maneira, nossa vida é uma dualidade. Uhum. É sempre o bem e o mal, ali não deixa de ser uma dualidade. É a sombra e a luz. Então, em cima dessa dualidade é que a gente vive. Então, nós somos pessoas de bem, mas também temos a nossa escuridão dentro da gente. E geralmente nós não aceitamos essa escuridão, né? Sim, é isso mesmo.
Na maioria das vezes a gente a rejeita, por isso que ela vai ficando guardadinha no inconsciente. Mas de algum jeito ela ela gosta de aparecer, De acordo com uma situação. Exatamente, é o que a gente chama de reações sombrias. Como são suas reações sombrias? Vamos dar um exemplo assim. No estacionamento, você chega e está com seu carro prontinho para entrar numa vaga. Aí chega alguém e entra no seu lugar. A tua sombra vem à tona de uma maneira extremamente intensa, porque naquele momento você quer até matar aquela pessoa. Então é um acesso de raiva. Um exemplo que eu sempre gosto de dar de sombra é assim: aquele pessoal que gosta das nossas famosas videocassetadas, certo? Aquela maldade que fala que é ingênua, mas ao mesmo tempo... Então, por quê? Na verdade, você está vendo alguém se machucar. Alguém sofrer, entre aspas, uma desgraça. E você, de repente, está rindo daquela desgraça. Está rindo daquele tombo, daquilo que o outro, de certa maneira, foi prejudicado. Nós estamos rindo. E quem está rindo nesse momento é a nossa sombra. Ou aquele que queira puxar o tapete do outro no trabalho. Também, exatamente, né? Exatamente. Inconscientemente, acaba puxando, sem ele perceber, né? Porque isso não é consciente, às vezes, do ser humano. Exatamente. Né? Porque a maioria, acreditamos, do ser humano, ele quer fazer sempre o bem. Né? Mas sempre existe aquela sombra, por exemplo, que no semáforo, né? Passa sombra no vermelho. Isso. Não é isso? No trânsito, a gente tem a impressão que a sombra ela está sempre sentada do lado do passageiro conosco, porque o nosso lado egoísta quer se dar bem toda hora no trânsito, e a sombra ela fica te cutucando. Passa no sinal vermelho, vai em frente, ultrapasse nesse lugar que não pode, porque ela quer sempre se dar bem. Então, o nosso lado egoísta floresce ali de uma tal intensidade que a gente age por impulso. E às vezes você fala assim, puxa vida, não devia ter feito isso. Edivaldo, me fala uma coisa, como nós, seres humanos, podemos perceber o nosso lado sombrio? Porque o ideal é a cada momento nós percebermos e trazermos isto para o consciente, para que nós, enquanto indivíduos, saibamos agir com as nossas sombras, com os nossos erros, não é? Então, como que nós fazemos todo esse processo, nós como indivíduo, para chegarmos de frente com a nossa sombra e sabermos lidar com ela? Eu acho que lidar com a sombra, Roseli, é um processo de autoconhecimento. A gente fala tanto de autoconhecimento, de você se conhecer, de você... Então, o processo de lidar com a sombra, por isso que talvez é um tema bem que recorrente, que precisamos trazer à tona, é entrar nesse processo de autoconhecimento. E esse autoconhecimento, ele implica também em lidar com o outro. Então, de repente, você perguntar para o outro, o que te incomoda em mim? O que incomoda? Como as minhas atitudes incomodam você? E também outra coisa assim, interessante para você identificar suas sombras, comece a observar o que você não gosta no outro. Aquele comportamento que você odeia, que você abomina no outro. Faça uma listinha desses comportamentos que você não gosta do outro. Ou seja, vamos ver se eu entendi aí, pessoal. Pensa em alguém que te incomode, certo? Então, você fecha os olhos, pensa nessa pessoa e começa a fazer a lista do que incomoda. Isso. O que incomoda nessa pessoa. Isso. E aí você separa lá uns 3 ou 4 sentimentos que te incomodam demais, que te afetam de uma tal maneira que você enxerga no outro tudo isso. Tá lá a tua sombra. Por exemplo, assim, vou dar vários exemplos.
eu não gosto desta pessoa porque eu acredito que ela é falsa. Tá, essa falsidade dessa pessoa me incomoda. Isso. O que representa no indivíduo que se incomoda com ela a falsidade em relação à sombra? Representa aquilo que você precisa resolver em você. Que na psicanálise é um mecanismo de defesa que a gente chama de projeção. Então, aquilo que você precisa resolver em você, você quer resolver no outro. Por isso que incomoda tanto aquela qualidade que você não vê como qualidade, né? Mas que você vê como algo ruim no outro. É aquilo que você precisa resolver em você. Então você projeta no outro. Você quer resolver no outro porque o outro é mais fácil, né? De uma certa forma, eu transfiro algo que eu passei na minha infância ou adolescência na situação para um outro, é isso? Isso. Com o meio em que eu vivi, por exemplo, vamos falar, eu tive uma tia que foi muito falsa com os meus pais se magoaram e eu odeio falsidade. Então, quer dizer, eu enquanto indivíduo não resolvi a minha relação com aquela tia e com a situação que os meus pais passaram na minha infância. Vamos dar um exemplo, eu estou dando um exemplo... Então, talvez a sombra ela vai mais por outro caminho. O caminho mesmo você quer resolver algo que está dentro de você. Está dentro de você, exatamente. Você fala assim da falsidade. Então eu sou uma pessoa falsa. Não exatamente, né? De repente, em determinado, você não é falso como aquela pessoa que você está enxergando, mas determinadas atitudes que você tem no seu cotidiano refletem essa sombra que você tem. Tá, então você não necessariamente tem as mesmas ações que aquele outro que você tanto condena, mas de certa maneira você possui essa falsidade lá com você. Ou eu fui falsa em algum momento com alguma pessoa que me incomodou. Isso. Pode ser isso também. Exatamente. Tá. Por isso que, um outro exemplo, você não suporta uma pessoa arrogante, certo? Odeia, aquilo te incomoda demais. É sinal que você tem que resolver a arrogância dentro de você. Não necessariamente as suas atitudes são iguais à daquela pessoa. Entendi. Mas de repente a forma como você trata seu filho, a forma como você trata seu marido, sua esposa, ou seja, naquele teor como você fala, de repente está carregado de arrogância. E você não se dá conta disso. Mas nós, enquanto indivíduos, dentro da teoria freudiana e da psicanálise, nós somos o que somos porque, de uma certa forma, nós somos o projeto de alguém, né? Ou dos nossos pais, dos nossos tios, dos nossos avós. Então, essa arrogância, essa falsidade, de uma certa forma, foi projetado porque alguém, enquanto adulto, na relação desse indivíduo enquanto criança, não deixou de ser exemplo para que ele seja isso. Sim. Certo? Sim, então aí, isso mesmo. além dele se entender, de resolver aquela arrogância, aquela arrogância, aquela mentira, por exemplo, que nós estamos dando exemplo, além de resolver com ele também tem que perceber com quem que ele se projetou para ser da forma que ele é. É mais ou menos isso, né? Porque nós somos projetos, né? Isso, é isso mesmo. Né? É isso então, mesmo. sempre existe um ciclo, porque um sempre vai estar, como se diz, nós sempre seremos projetos de alguma atitude. Sempre. Né? Sempre. E você acredita que essa sombra é transferido para os nossos filhos e os nossos filhos transferem para os nossos netos e assim vai. Que assim... Freud falaria que seria as neuroses. Sim, isso. Né? É mais ou menos isso. Isso. Só que de um lado
onde nós não queremos enxergar, algo que nós não queremos enfrentar, nos encontrar. Na verdade, a gente não gosta de admitir, né? Jung fala a seguinte questão, que a gente não precisa ignorar, a gente não precisa deixá-la de lado, a gente tem que aprender a assimilar, saber que ela faz parte de nós, saber que ela nos integra. Perfeito. E lidar com ela de uma maneira tranquila, não deixar que ela tome conta da gente, e sim nós tomemos conta dela. Exatamente. No momento da raiva, o que você faz com essa raiva? Qual a minha atitude? Ou seja, é o mecanismo de defesa? Exatamente. Então, de certa maneira, tudo advém das escolhas que você vai lidar com essa sombra. De que forma suas sinapses neurais vão atuar na sua escolha daquele momento, de você lidar com essa sombra, de você não deixar que ela te domine naquele momento. E geralmente as pessoas, elas se escondem, né, das sombras. Sim, né? sim. Por exemplo, vamos dar um exemplo, através da bebida, através do sexo, né, através do fumo, não é? Do consumo de compras, da comida, ou seja, tem algo... Eu preciso compensar a minha sombra fazendo outra coisa, né? Ok, entendi. Entendeu? Então o processo vai ter sempre é você aprender a lidar com a sua sombra. E como é que eu lido com ela? Então, o começo é o autoconhecimento, é você perceber as suas atitudes no cotidiano, no trato com as pessoas, na forma como você vai lidar diante de uma reação sombria, de algo, no ímpeto da raiva. Como você lida com isso? Como você lida com a sua inveja? Então o processo sempre vai ser o autoconhecimento. Você fazer uma análise cotidiana das suas ações para tentar entender as suas ações. E, sobretudo, aceitar, acolher o que você é. Acolher o que você é. Enfrentar ela. Exatamente, né? E não há outro caminho que não seja a prática do auto-amor. Você se amar do jeito que você é. Autoestima. Exatamente, respeitando aquilo que você é, sabendo lidar com o ser imperfeito que todos nós somos. O auto-perdão, porque geralmente Exatamente. A gente fala assim, é difícil perdoar o outro porque, de uma certa forma, nós ainda não aprendemos a nos perdoar, né? Sim. O Gandhi dizia o seguinte, fazes em você a mudança que queria ver no mundo. Gandhi já dizia isso pra gente. Ou seja, comece com você a mudança. Comece a se observar. Comece a se olhar e perceber nas suas mínimas reações diante do convívio com o outro. Conviver implica em um difícil trabalho de, às vezes, deixar o nosso ego de lado e saber lidar com o outro também. É porque é no outro que a gente vai sempre nos enxergar. É no outro que vai nos constituir sujeito e vai nos transformar em pessoas melhores, como assim a gente deseja. Que lindo, né? Não é? É muito lindo, né? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor, uma pessoa está namorando e ela é apaixonada pelo namorado ou namorada. E aí ela encontra uma outra pessoa e acaba traindo essa namorada. E essa namorada descobre que, por exemplo, da traição e não quer mais nada com a pessoa. Então ela não se perdoa, né? Ou seja, a sombra dela foi o interesse por uma segunda pessoa que, para os valores, né, seria uma forma de traição, de trair o outro. Essa sombra que o persegue e que fala assim, nossa, eu fiz uma besteira, eu gosto tanto daquela pessoa e acabei, por um momento assim errôneo da minha vida, acabei saindo com outra, né? Então, o que acontece? Como que essa pessoa, ela precisa primeiro conhecer a sombra dela, né? Quais os mecanismos
que ela pode conhecer o porquê que aconteceu isso, né? Porque Isso. é isso que eu... Isso, é tentar compreender todo o processo. Isso. Né? E muitas vezes a pessoa não se auto-perdoa, porque não tem esse autoconhecimento dela, né? Exatamente. Então, o princípio começa aí. Ela tentar entender que ela não é um ser perfeito. Que ela não é um ser perfeito. E que ela é passível de erro como todos nós somos. Se ela entender esse processo, sem se cobrar nessa perfeição que ela acha que de certa maneira existe, ela se perdoa. Ela vai perdoar e vai aprender a lidar com aquilo que a incomoda. Porque o incômodo virá. Porque nós somos seres ternos. Nós nascemos para ternura. Quem diz isso muito é o Dalai Lama. Ele diz que somos seres ternos. Então, quando a gente entra nesse processo de aprender a lidar com a nossa sombra e acolhê-la, né? Acolher, é você se acolher para poder, quem sabe, acolher o outro na sua imperfeição também. Porque a partir do momento que você percebe a sua imperfeição, fica mais fácil lidar com a imperfeição do outro. Certo? Porque aí as relações tornam-se mais compreensíveis, mais carregadas realmente desse amor que a gente tanto quer. E eu aprendo também a lidar e a perdoar o outro. Exatamente. Porque se eu desenvolvo a minha sombra, percebo que eu tenho qualidades e também tenho coisas que possa melhorar, porque eu falo não é defeito, mas sim situações negativas que eu posso melhorar enquanto indivíduo. Faz parte, né, da natureza humana a sombra. Exatamente. Porque todos nós somos, entre aspas, aquele indivíduo que tem sentimentos positivos. Né? A dualidade, né? Como citei anteriormente. Exatamente. Então, se eu me perdoo, fica mais fácil eu perdoar o erro do outro. Sim, sem sombra de dúvida. Se eu estou consciente que eu sou um ser humano e que possuo qualidades boas e às vezes algumas qualidades que não convêm, eu sei que o outro também, né? Exatamente. É a prática da compaixão. É tornar a compaixão em sua prática. Sair do âmbito das relações relacionadas ao cognitivo, ou seja, só do pensamento, e praticar. É o ato em si. É o ato em si, exatamente. O perdão a si e ao outro. Então, quando realmente tivermos de fato isso introjetado em nós, as coisas vão fluir muito mais fáceis. Que lindo, né? Muito mais fáceis. Me fala um pouco assim, quando Jung traz essa situação, ele fala um pouco das máscaras também que nós temos que estar dentro de uma sociedade. E você veio falando do Face, das redes sociais, né? Uhum. E você acredita que quando nós estamos na rede social, porque voltando lá numa entrevista que você nos deu, você acredita que é o verdadeiro eu que está no Face, ou é as máscaras que Jung coloca, ou as sombras? É mais máscaras ou é mais sombra? Eu acredito que nas redes sociais são as nossas personas, como diz Jung. Nós vivemos e convivemos, nós deixamos de lado o real para criar nossas personas. Nas redes sociais, com certeza, absolutamente, criamos um personagem que é feliz, um personagem que não tem sombra, afinal de contas, angústia, exatamente, não tem sofrimento, exatamente. Não tem raiva do outro. Só que isso, ao mesmo tempo, é um paradoxo. Por quê? É porque nas redes sociais afloram também as suas sombras. Como assim? Explica para mim. Perceba que o tanto de haters, como eles chamam hoje, afloram. Você posta a discriminação, homofobia,
isso tudo não deixa de ser a sua sombra. Sim, concordo. Então, lidar com suas sombras também implica em redes sociais. Você já leu os comentários de algumas notícias, por exemplo, na UOL, no G1? Perceba lá. Perceba como está bem evidente as sombras das pessoas em seus comentários. Comentários discriminatórios, comentários homofóbicos. Tudo isso, Roseli, é a sua sombra agindo. Que maravilha, né? Que Entende? maravilha esse Então, ou seja, nas redes sociais é um paradoxo. Ao mesmo tempo que você cria a sua persona, o seu personagem de bonzinho, de pessoa feliz, de pessoa sem suas angústias, você também desperta o seu lado ódio. Você faz comentários que provavelmente você nunca falaria cara a cara. Ai, que legal. Entende? Então é lá nesse momento que estão suas sombras também. Que lindo. Meio tempo está passando e já acabou. Mais uma vez, é tão maravilhoso estar aqui, né, com os nossos ouvintes. Ed, me fala um telefone para contato, quem queira, né? Eu sei que você é terapeuta, eu sei que você atende, dá um seu recadinho aí. Então, quem quiser entrar em contato, né, pode entrar em contato pelo 997371415. Nós já estamos alguns grupos de terapia, poderemos fazer terapias também individuais, tudo isso. Repete de novo. 997371415. Foi um prazer ter você conosco novamente. Eu espero sempre que você venha, porque sempre você está trazendo informações maravilhosas para nós, né, para os nossos ouvintes. Eu quero dar um abraço a todos os ouvintes da região. O nosso programa está sendo no YouTube, no portal www.fatoseventos.com.br também. A gente tem recebido bastante elogios do pessoal e eu fico contente de fazer parte, né, de trazer informações positivas, construtivas para todos vocês aqui da Fatos Online. E por aqui a gente fica. E em breve estaremos com mais um programa no Divã com Roseli de Moraes. Um forte abraço. Comportamento, entrevistas, relacionamento. Programa No Divã com a psicanalista Roseli de Moraes.